Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 35. E o título da minha mensagem hoje é Como tornar-se um referencial de amor e de fidelidade a Deus. Como tornar-se, como ser um referencial de amor e fidelidade a Deus. Jeremias 35, a partir do versículo 1, diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhos. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a face da terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, e eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E à casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Pai, em nome de Jesus, entregamos a meditação da Tua palavra. Pedimos que cada mente, cada coração aqui e aqueles que estão ouvindo, assistindo pela internet e que assistirão no futuro, sejam tocados pelo Teu Espírito, que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nos seus corações, de forma que o Teu nome seja glorificado,
vidas sejam esclarecidas e libertas, e vidas sejam edificadas, e o teu reino se expanda para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos no ano 588 a.C. O Império Babilônico está invadindo e conquistando o reino de Judá, o qual está caindo por conta da sua desobediência à palavra de Deus, conforme já tinha sido avisado pelo o próprio Senhor lá em Deuteronômio 28, quando eles estão prestes a entrar na terra, e que o Senhor diz: olha, se vocês, eis que coloco diante de vocês bênção e maldição, e ele enumera as bênçãos e enumera as maldições. A bênção vem pela obediência e a maldição pela desobediência. E Deus disse, um dos pontos que Deus falou é que se vocês não andarem nos meus caminhos, vocês não forem fiéis aos meus mandamentos, vocês perderão o direito de morar novamente nessa terra. E eu vou dispersar vocês. E aqui está prestes a acontecer isso. Por quê? Porque o povo simplesmente não fez aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. O Senhor havia libertado o povo da escravidão do Egito, feito com eles uma aliança para ser o Deus deles e ele o povo do Senhor, mas o povo simplesmente deu de ombros dessa aliança, esqueceu essa aliança e, inclusive, voltaram para a idolatria. Então, nesse momento de apostasia que o povo está vivendo, longe dos caminhos do Senhor, Deus levanta o profeta Jeremias e manda Jeremias, então, pregar um sermão para o povo. E Jeremias, ele prega esse sermão no capítulo anterior, no capítulo 34, do versículo 12 até o 22. E ele fala sobre a deslealdade do povo de Judá para com o Senhor. E nesse sermão que Jeremias agora fala aqui no capítulo 35, ele faz um contraste entre o povo de Judá, que não obedeceu ao Senhor, e os recabitas, que eram uma tribo nômade, que estava honrando o mandamento do seu pai, no caso o pai da tribo, que era Jonadab, e Jonadab ele estabeleceu alguns preceitos para aquele povo, e eles haviam e estavam observando esses preceitos desde então. E o povo de Israel não observava os preceitos do Senhor, e o Senhor entra com uma queixa contra o povo. Diz: como é que os recabitas obedecem à ordem do seu pai e vocês não me obedecem? Quem eram os recabitas? Os recabitas, na verdade, eram um clã de nômades leais ao seu antepassado Jonadab, de acordo com 2 Reis, capítulo 10, no versículo 15 ao 23. E Jonadab, o chefe desse clã, disse para os seus descendentes que não vivessem em casas, não tivessem lavouras, não cultivassem vinhas e nem bebessem vinhos. Ou seja, que eles fossem nômades. E assim eles fizeram. E viviam como que um povo nômade meio que separatista do restante do povo de Israel. Ocorre que, com a ameaça da invasão do Império Babilônico, por meio de Nabucodonosor, o que é que acontece? Os recabitas, que ficavam vagando em locais diversos, não tinham proteção, não tinham como se proteger de uma invasão, com medo do Império Babilônico, eles vão e se mudam para dentro de Jerusalém, para tentar ali se proteger junto com o restante da tribo de Judá. E Deus faz um elogio aqui aos recabitas, sobre a fidelidade deles em obedecer à ordem do seu pai. E eu queria meditar nesse texto, extraindo algumas verdades, alguns princípios que esses recabitas, eles tiveram
e que nós podemos aprender com ele, para que a gente também, assim como eles foram usados como referencial de fidelidade, de amor e obediência ao seu pai, ao fundador da tribo, do clã, que nós também possamos, por meio do exemplo e da vida deles, aprender para que nós possamos, ao contrário do povo de Judá, nós possamos também nos tornar um referencial de amor e de fidelidade a Deus que estamos vivendo nesse tempo de hoje. Amém? Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando você não souber o porquê obedece, obedeça por amor. No versículo 30, do versículo 5 do capítulo 35 que nós lemos, eles disseram: não beberemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Ou seja, se alguém chegasse para eles e perguntasse: por que vocês não bebem vinho? Eles disseram: olha, não sei, a gente só sabe de uma coisa, o nosso pai nos ordenou e nós vamos obedecer. Por quê? Porque nós amamos o nosso pai. A gente não sabe por que está obedecendo aqui, não sabe por que ele disse para a gente não beber. Mas em honra ao nome dele, à memória dele, nós obedeceremos porque nós honramos a ele e nós o amamos. Então, quando você não souber por que você está obedecendo, obedeça por amor. Quando os recabitas receberam essa ordem, eles simplesmente obedeceram, eles não se entregaram à argumentação, eles não ficaram questionando, simplesmente fizeram aquilo que o seu pai lhes ordenou. Querido, deixa eu lhe dizer, a obediência, ela é música aos ouvidos de Deus, e sendo mais agradável a Deus do que uma oferta. Sabe por quê? Porque quando nós ofertamos, nós damos algo exterior a nós. Quando nós obedecemos, nós damos algo interior. Entende? Olha o que é que o Senhor fala em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência, ela vem do interior, porque ela é uma expressão do nosso amor a Deus. Tem coisas que você não vai entender na sua vida. Existem coisas que você não vai ter explicação, mas que quando Deus diz para fazer, faça. Por quê? Porque você ama ao Senhor. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer a Deus. Não importa o que a mídia diz, não importa o que a filosofia diz, não importa o que o mundo diz, não importa que me chame de louco, de iletrado, de alienado, eu vou obedecer a Deus, porque eu amo ao Senhor. O Senhor disse: olha, os recabitas estão obedecendo a ordem do seu pai há mais de 200 anos e não estão reclamando, e vocês não conseguem me obedecer. O que foi que Jesus disse lá em João 15, 14? Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser contado entre aqueles como Abraão, que foi considerado amigo de Deus? Por que Abraão foi considerado amigo de Deus? Porque ele tinha os olhos verdes? Não. Porque simplesmente ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele não questionou. Ele não disse: mas Senhor, o caminho, o Senhor não está nem dizendo a direção, me dá um GPS aí, me diz como é que vai ser, como é que eu vou sobreviver, como é que vai ser a minha família, eu estou aqui estabelecido, eu estou aqui bem, obrigado, está tudo tranquilo. E Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E simplesmente Abraão obedeceu. E ele foi considerado amigo de Deus. Abraão não questionou, Abraão não impôs condições, Abraão não disse: olha, tem que ser assim, assim, assado, o Senhor tem que dar um sinal A, B ou C, porque só vai se for assim, porque se não der sinal, eu não vou obedecer. Simplesmente Abraão obedeceu. Então, quando você não souber por que está obedecendo, obedeça por amor. Amém? Obedeça por amor, não coagido pelo medo. E lembre-se do seguinte: compreender
Melhor do que compreender a Deus é confiar nele. Você não vai ter todas as explicações na sua caminhada. Mas melhor do que você dizer, Senhor, me explica tintim por tintim. Você tem que fazer o seguinte, Senhor, se tu está mandando, eu vou obedecer. Porque eu quero fazer a tua vontade. Porque eu não sei o resultado, mas eu sei de uma coisa. Ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Segundo, se você quer ser um referencial de amor e de fidelidade a Deus, verifique na sua vida coisas que você teria dificuldade de se despedir delas. No versículo 9 do capítulo 35, o que foi que Jonadab disse para os recabitas, seus descendentes? Não construam casas para morar, não tenham vinhas, não tenham campos, nem plantações, morem em tendas. E ele disseram, assim temos feito tudo conforme nosso pai Jonadab nos ordenou. Queridos, os recabitas, eles eram um povo nômade. Eles viviam uma vida nômade. Nada lhes prendia. Isso é que é ser livre. É quando você não tem nada que lhe prenda a ponto de você poder dizer, Deus disse aqui, eu não posso abrir mão para fazer a tua vontade. Não. Quando você é livre em Deus, você abre mão de qualquer coisa que Deus mande você abrir mão. Filósofo grego Sócrates, que não é o jogador, o ex do Corinthians, ele disse o seguinte, o homem mais rico é aquele que se contenta com menos. Em outras palavras, não é mais rico quem mais tem, mas quem menos precisa. O que é que você tem na sua vida? Existe algo na sua vida que lhe prende? A ponto de que você não poderia abrir mão dessa coisa se Deus lhe pedisse? Para Abraão, Deus pediu quem? Isaac. E era, aparentemente, uma contradição. Porque Isaac tinha sido filho da promessa. E ali, Abraão teve que mostrar para Deus e dizer para Deus o seguinte, Senhor, a obediência à tua vontade, fazer aquilo que o Senhor quer, é mais importante do que aquilo que o Senhor me dá ou aquilo que o Senhor aparentemente vai usar na minha vida, porque eu não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu te digo, que o Senhor mandou, assim como o Senhor mandou eu sair da minha casa, da minha terra, da minha parentela, assim também eu vou obedecer a ordem de sacrificar o meu filho, porque acima de tudo eu quero te obedecer. Não existe nada nessa vida que me prenda, que me amarre, a ponto de eu poder dizer, Senhor, eu não posso abrir mão disso aqui para fazer a tua vontade. Se há algo na sua vida que você diz assim, se eu tiver que escolher entre Deus e essa coisa, eu fico com essa coisa, então eu quero lhe dizer que você não está pronto para servir a Deus. Porque Jesus disse que quando você lança mão do arado, meu querido, você não olha mais para trás. Quando você entra no caminho do reino de Deus, o reino de Deus passa a ser o seu norte, o seu guia, o seu tudo. E tudo na sua vida tem que se adequar, tudo na sua vida tem que convergir para que a vontade de Deus se realize na sua vida. O nosso relacionamento com Deus, ele passa a ser prioritário, ele passa a ser mais importante do que o meu amor pela minha mulher, o meu amor pelo meu filho, o meu amor pela minha profissão, o meu amor pela minha reputação, o meu amor pelos meus bens. A glória de Deus, a vontade de Deus, a obediência a Deus passa a ser prioridade na minha vida. Então, cheque aí na sua vida. Tem alguma coisa de que você teria dificuldade de abrir mão? Os recabitas, eles disseram, nós vamos seguir o que o nosso pai disse. Nós não vamos ter vinha, nós não vamos ter terra, nós não vamos ter herança, nós não vamos ter bens. A gente vai viver uma vida nômade. Por quê? Porque o nosso pai mandou. Vamos obedecer. E os bens, as coisas, não vão nos prender. Quando Deus dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel,
A tribo de Levi, ela não recebeu nenhuma partilha. Foi a única tribo que não teve direito à terra para cultivar nada. Todas as outras tribos receberam terra e se estabeleceram. A tribo de Levi, Deus disse, olha, vocês vão viver simplesmente para cuidar do meu templo, do meu tabernáculo, da minha casa. Eu vou ser a herança de vocês. E existe maior herança? Existe maior riqueza? Deus disse lá em Números 18, 20, o Senhor disse a Arão, na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Com essas palavras, irmãos, Deus estabeleceu um princípio espiritual que todos nós deveríamos seguir. Qual é? É de que o Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança. A W. Tozer, um pastor canadense que viveu na década de 60, ele escreveu um livreto, se você puder adquirir, adquira. A Procura de Deus, o título do livro. E nesse livro, ele define muito bem o que é que significa ter a Deus como nosso tesouro. Eu vou ler aqui o que é que ele define, o que é ter Deus como tesouro. O que é que significa isso? Ele diz o seguinte, o homem ou a mulher, cujo tesouro é o Senhor, tem todas as coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe seja permitido desfrutar deles, o usufruto de tais coisas será tão diluído que nunca é necessário a sua felicidade. E se lhe acontecer de vê-los desaparecer um por um, provavelmente não experimentará a sensação de perda, pois conta com a fonte, com a origem de todas as coisas, em Deus, em quem encontra toda satisfação, todo prazer e todo deleite. Não se importa com a perda, já que em realidade nada perdeu e possui tudo em uma só pessoa, Deus, de maneira pura, legítima e eterna. Irmãos, é tremendo. Quando ele está dizendo, se você tem a Deus, você tem tudo. E as outras coisas que você desfruta, amém, vou desfrutar, o que Deus me permite desfrutar dessa terra, vou desfrutar, vou me alegrar, mas a minha vida, o sentido da minha existência não está nessas coisas. Por quê? Porque a minha vida está focada em Deus. Ele é a minha fonte, Ele é o meu deleite, Ele é a minha alegria, Ele é o meu prazer. E se porventura essas coisas, esses deleites que Deus me permite ter hoje aqui na terra, se por acaso, um por um, começar a desaparecer, como desapareceram na vida de Jó, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou perdendo nada, já que eu continuo tendo tudo nele, porque ele é a fonte de toda alegria, de toda satisfação, de todo prazer, de toda realização. Entende isso? Você tem tudo em Deus. Quando você tem a Deus, você tem tudo. E isso não é jargão. É um fato. É bíblico. Então, verifique aí na sua vida. Tem alguma coisa que você teria dificuldade de deixar para trás? Porque se você tem, você precisa checar a sua caminhada com Deus. Terceiro, desenvolva alguns princípios inegociáveis. No versículo 10 do capítulo 35, ele diz, temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Deus ordenou que Jeremias servisse vinho aos recabitas, com o intuito de pregar um sermão aos líderes de Judá. Ele disse, olha, pega os recabitas, leva lá para dentro do templo, chega lá, coloca vinho e diz, bebam aí, recabitas. Os recabitas olharam e disseram, vamos beber não. Como? Porque o nosso pai Jonadab disse para a gente não beber vinho. E nós temos isso como princípio inegociável na nossa vida. Aquilo que o meu pai
me disse para eu não fazer é lei para mim. Aquilo que Deus, o meu Pai, que foi falado inclusive aqui no início do culto, como Deus como sendo o nosso Pai, aquilo que o meu Pai falou para mim é um princípio inegociável. Não importa o que dizem, não importa o que a mídia diz, não importa até o que alguns crentes ou pastores digam. Se a Bíblia Sagrada diz que não é para mim, eu não vou seguir por esse caminho. Estava errado beber vinho para o povo judeu? Não, porque eles tinham permissão de beber, contanto que não se embriagasse. Porém, para os recabitas, era proibido sim, apesar de não ter nada de errado em si, no fato deles, como israelitas, beberem o vinho, para eles eram, por quê? Porque eles estavam seguindo um princípio, eles estavam obedecendo uma ordem do seu pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a vida cristã não é receita de bolo. Às vezes a pessoa diz, eu posso fazer porque o fulano de tal está fazendo. Eu posso fazer porque o pastor disse que eu faço. Querido, o que é que o chamado de Deus para a tua vida? Qual é a tua caminhada com Deus? O que é que Deus tem requerido para você? Não é porque o pastor está fazendo o que eu tenho que fazer. Não é porque o irmão A está tendo que fazer, eu vou fazer também. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem gente que diz assim, porque o fulano de tal faz, eu vou fazer. Aí quando você faz, você diz. A Bíblia diz que aquilo que não vem de fé é pecado. Se o Espírito Santo requer algo de mim, aquilo para mim se torna lei, aquilo para mim é importante. Não é porque A, B ou C está fazendo ou deixa de fazer. Entende? O que é que o Espírito Santo está conduzindo na tua vida? Tem coisas, nem todos os crentes estão no mesmo nível de maturidade ou têm o mesmo chamado. Você precisa checar aí com o que é que Deus está querendo de você e ir nessa direção. Se o Senhor não está dando direção para algo, então não entre por esse caminho. Ou se Deus está dando a direção para algo, vá por esse caminho, independente se aquilo está dentro da permissão geral. Se Deus requer algo de mim, em particular, da minha vida, aquilo para mim se torna um princípio inegociável. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a vontade de Deus como um princípio inegociável para a minha vida. O Senhor não elogiou os recabitas por causa dos seus padrões morais, não. Mas Deus elogiou os recabitas por causa da sua fidelidade ao seu pai. Entende? Não era em jogo aqui os padrões morais. Os recabitas são o topo da santidade. Deviam ter lá muitas coisas erradas na vida deles. Mas naquilo que eles entenderam que era a vontade do pai dele para eles, que estava como ordem expressa, ele disse, aqui a gente não abre mão. Aquilo que a palavra de Deus diz para mim, como sendo verdade e vontade de Deus, eu não abro mão. Porque é um princípio inegociável na minha vida. Os valores e os princípios da palavra de Deus, para os que amam a Deus, eles não são opcionais, mas eles são inegociáveis. Então, veja aí, quais são os princípios da sua vida, pelos quais você se rege. E não abra mão nem por trem. Por quê? Porque você não vai querer ser contado entre aqueles que olharam para trás, entre aqueles que não foram fiéis a Deus, entre aqueles que não andaram no caminho do Senhor. Porque existem coisas, irmãos, na nossa vida que nós não podemos negociar. Existem valores bíblicos, valores cristãos, que nós não podemos negociar em nome do ecumenismo, em nome do amor e da fraternidade. Nós não podemos abraçar o erro em nome de uma suposta convivência harmoniosa. Nós temos que respeitar o próximo, nós temos que respeitar a pessoa como ser humano, mas não precisamos concordar com aquilo que ele prega simplesmente em nome de uma boa convivência, em nome de uma boa fraternidade, em nome do politicamente correto. O politicamente correto, ele serve para mim, enquanto ele não é ofensivo à palavra de Deus. Se ele é ofensivo à palavra de Deus, então ele não serve para mim, porque eu tenho princípios que são inegociáveis. Quarto,
Não peça a Deus para ser obediente, porque isso é muito pouco. Peça a Deus para ser constante na obediência. No versículo 14 do capítulo 35, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho. Foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. Eles não obedeceram ocasionalmente. Eles não começaram a obedecer e depois simplesmente disseram, ele já morreu, ele já nem lembra mais, está nem aqui para ver. Bota uma branquinha aí para mim. Não. Eles, até o dia de hoje, eles guardavam, sabe por quê? Porque a obediência não era ocasional, não era esporádica, mas a obediência era constante. O importante, deixa eu lhe dizer, não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Tem gente que começa bem, começa servindo a Deus, se converte, vem com alegria para a casa do Senhor. Mas depois de um ano, ele se habitua. Ele já sabe como é, ele já sabe como é a liturgia, ele já sabe que tem uma oração, tem um cântico, um louvor, depois tem dízimo e oferta, depois tem palavra. Aí a pessoa chega e diz assim para ele, vamos por conta. Ele diz, não, rapaz, eu já sei tudo que vai acontecer lá. E aí ele perde o vigor, ele perde o entusiasmo, perde a alegria. Porque começa bem. Mas o importante não é apenas começar bem, é terminar bem. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 4:7? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você tem que guardar a fé, você tem que completar a carreira. Você não pode parar no meio do caminho. O Senhor diz, olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. No caminho terão embates, no caminho terão dissabores, no caminho terão dificuldades. Jesus não prometeu um mar de rosas, mas uma coisa você precisa ter clara na sua mente. Eu vou até o fim. Não é isso que Hebreus, no capítulo 12, diz? Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tem um alvo, tem um objetivo, tem algo em mente. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro aquilo que está proposto para mim. Uma coisa que me chama a atenção, lá nas cartas de Apocalipse, que inclusive nós estamos estudando no GC, é que nas cartas à igreja da Ásia, lá em Apocalipse, o prêmio não é prometido para quem chega primeiro, mas quem for fiel e perseverante até o fim. Então deixa eu lhe dizer, nós aqui nós não estamos numa Olimpíada, em que tem medalha de ouro, de prata e de bronze. Só os 3 primeiros chegam. Pastor Pedro, crossfiteiro número 1. Marcelinho, crossfiteiro número 2. Pastor Júnior, que está ali agora também malhando, provavelmente vai deixar o Joaquim para trás, que tem um joelho meio podre. E aí, e nós? O buchudinho, onde vamos ficar? O prêmio não vai para quem chega primeiro, o prêmio vai para quem chega. Olhe, para a igreja de Éfeso, ele diz, Apocalipse 2:7, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:11, ele diz, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2:17, ao vencedor darei o maná escondido. Para a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2:26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Para a igreja de Sardes, em Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de branco, de modo que nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Para a igreja de Filadélfia, ele diz, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. E para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono.
Portanto, a expectativa de Deus é que você guarde a sua fé e que você obedeça de forma consistente e não esporádica. Peça a Deus não apenas para obedecer, mas peça a Deus para ser constante na sua obediência. E por último, peça a Deus para que Ele nunca precise lhe lembrar de algo que Ele lhe falou ou do que você tenha falado para Ele. No capítulo 15, do versículo 15 do capítulo 35. Sempre de novo eu enviei todos os meus profetas, os meus servos, dizendo: convertam-se agora. E no final do versículo ele diz: mas vocês não me deram ouvidos e nem atentaram. Irmãos, o povo de Judá, o povo de Israel, Deus levantou profetas, servos, como ele disse aqui, e sempre ficou dizendo, mandando a mensagem, repetindo, pedindo fidelidade, pedindo obediência. Deus sempre reclamando, falando para eles de que eles não estavam andando no caminho do Senhor. E o povo simplesmente não deu ouvido, não atendeu. E o que foi que aconteceu com eles? Acabaram sendo invadidos pela Babilônia e perderam o direito. Sabe por quê? Porque simplesmente fizeram ouvido de mercador para Deus. Deus mandando os avisos. Então peça que você nunca precise Deus ficar dizendo para você: rapaz, vem cá, preste atenção. Eu não já te disse que tu não anda por aí? E aí você diz: não, mas eu quero ir por aqui, Senhor. Ou então você prometeu algo a Deus, você veio aqui chorando no altar: Deus, eu me arrependo. Nunca mais eu vou entrar por esse caminho. Passou uma semana, você está lá de novo. Que isso nunca aconteça. Que nunca seja preciso Deus ficar falando com você como uma mãe fala com uma criança: menino, sai daí, eu não já te disse. Como diz lá no interior, deixa de ser espritado. É o novo. Vocês conhecem danado, mas espritado não é todo mundo que conhece, não. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o simples mandamento de um pai, de um homem comum, Jonadab, foi respeitado e obedecido por toda a sua família, por mais de 2 séculos, por que Judá não obedecia aos mandamentos de Deus, que eram repetidos constantemente? Se uma tradição familiar havia sido preservada durante todo esse tempo, por que a lei de Deus era tratada com tanto desrespeito? Sabe o que é? É porque o povo de Israel não tinha um coração disposto e rápido para obedecer. Os recabitas, sim, eles tinham um coração disposto e rápido para obedecer. Não precisou Jonadab ficar repetindo toda a vida a mesma coisa para eles. Basta dizer uma vez. Não é assim que um soldado faz, pastor? Soldado, o comandante, ele não fica dizendo: ei, soldado, qual foi a ordem que eu te dei há 10 minutos atrás? Ah, meu amigo, se o camarada com 10 minutos ele esquecer, é peia, é cilindró, vai ver o sol nascer quadrado. Por quê? Porque o comandante, ele dá a voz de comando uma vez. E trate de decorar. Exatamente. Você não pode ser como os soldados relapsos que não aprendem nem a manejar a arma. Você sabe da história? Diz que tinha 2 soldados dormindo não, vigiando à noite, lá na guarita, ali no 23BC, não tem aquela guarita ali? Ficar vigiando, olhando. Talvez hoje já tem circuito de câmera e tal, mas na época era no olho mesmo. E aí, tá eles aqui de madrugada, com sono, diz: rapaz, vamos mexer aqui no rifle, para poder pelo menos montar e desmontar aqui, para a gente se ocupar e não perder o fuzil. Pronto, é porque eu não fui militar, então eu estava chamando de rifle, o pastor está me corrigindo, é fuzil. Não é fusível não, viu? É fuzil. E aí, um deles pegou aqui o fuzil, mexendo aqui, o bicho emperrado. Ele disse: rapaz, esse fuzil não funcionia direito. Aí o outro disse: rapaz, se o comandante escutar tu falando errado assim, tu vai levar uma repreensão.
palavra certa não é funcionia, é funcioneia. E aí, não é funcionia, é funcioneia. Pois tá bom, quando chegar de manhã, no virar do dia, quando o cabo vier, que é uma patente maior do que a nossa, a gente pergunta e tira a dúvida. E aí, então, quando foi de manhã, o cabo veio, ele disse: cabo, nos ajude aqui. O correto é funcionia ou funcioneia? Porque para mim é funcionia, para ele é funcioneia. Quem é que está correto? Ele diz: os dois. E como? É porque um é no singular, o outro é no plural. Então que você não seja esse soldado relapso, que sempre preciso, Deus está lembrando e falando. Se Deus disse na sua palavra, tem que seguir, irmãos. Que não seja necessário Deus estar tratando com a gente como menino. Se você quer ser um referencial de fidelidade a Deus, faça aquilo que o Senhor quer. Guarde a verdade no íntimo. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 51, eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Que a verdade de Deus esteja aí no teu coração, e que você não negocie por nada neste mundo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Será se Deus pode contar comigo e com você como pessoas que são referencial de amor e de fidelidade a Ele? Será se Deus chegasse aqui hoje e fosse escolher algumas pessoas, fosse pensar do nosso meio, algumas pessoas, que Ele pudesse dizer assim: eu posso apontar para fulano, beltrano ou cicrano, vou escolher 10 pessoas que me amam e que me servem e que são fiéis a mim. Será se eu e você estaremos entre essas 10 pessoas? Quando o Senhor disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que aconteceu? Abraão disse: não, Senhor, não destrua não. Se tiver alguém lá que seja justo, que sirva ao Senhor, o Senhor poupa a cidade. O Senhor disse: tá bom, eu vou poupar. Se tiver 50 lá, poupa. Só que não tinha. E foi diminuindo, e Deus não encontrou pessoas com referencial de amor a Ele naquela cidade. E aquela cidade foram destruídas, porque não encontraram-se pessoas que amassem o Senhor. Será se Deus encontra na cidade de Fortaleza? Será se Deus pode olhar para a nova criação e dizer: eu vou levantar essa igreja como um referencial nessa cidade? Será se Deus pode contar comigo e com você como exemplo de pessoas que têm amor a Ele acima de qualquer coisa? E eu queria encerrar esse momento orando por você que está aqui. Você diz: pastor, Deus falou comigo e eu preciso colocar a minha vida, eu preciso renovar o meu compromisso, eu quero ser um referencial de amor e de fidelidade a Deus. Eu quero andar em obediência ao Senhor. Eu quero ter princípios inegociáveis na minha vida. Eu não quero ter nada que me prenda, que eu não possa abrir mão se Deus pedir isso a mim. Eu quero andar em obediência. Eu não quero precisar ficar falando aqui no meu ouvido. Eu quero simplesmente, de primeira, obedecer. Então, se você está aqui nessa noite, Deus falou contigo, sai do seu lugar agora, que eu quero orar por você. Quero consagrar a minha vida ao Senhor. Enquanto o louvor, se Deus falou contigo, saia, que eu quero orar por você agora. Que nós já vamos encerrar, eu já estou estourado aqui no meu tempo. Mas você não pode sair daqui. Se o Espírito Santo falou com você, você não pode sair daqui simplesmente fazendo como o povo de Israel, de Judá, dar de ombros. Você precisa ser como um recabita, como alguém que diz: eu vou, Senhor, pode contar comigo, ainda que seja só eu, não importa, eu quero estar entre aqueles que o Senhor pode contar. Aleluia. Tua palavra
subir, venha, que nós vamos estar orando aqui agora. Tua obra em mim completar. Até que eu possa ver tua glória em meu rosto. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui e queremos, Senhor, te dizer que em meio a essa geração corrompida e perversa, em meio a pessoas que estão de ombro com a tua vontade, com a tua palavra, em meio, Senhor, a um mundo que não quer nada contigo, nós queremos, Senhor, ser encontrados como referenciais de amor e de fidelidade a ti. Por isso, Senhor, agora nós consagramos a nossa vida, nós entregamos a ti, Senhor, consagramos a ti, ó Deus, a nossa existência. E assim, Senhor, como aqueles recabitas foram um referencial de obediência a seu pai, nós queremos ser encontrados como referencial de obediência ao Senhor nessa terra. Senhor, se tu queres usar alguém nessa cidade, eis-nos aqui. Usa as nossas vidas, conta conosco. Espírito Santo nos capacita, nos unge, nos levanta no poder e na unção do Senhor, para que a nossa vida, Senhor, possa ser um referencial. Para onde quer que a gente esteja, Senhor, o teu nome seja na nossa vida, na nossa boca, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Que nós não nos corrompamos com os valores efêmeros dessa geração, mas que a nossa vida, Senhor, possa contar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.